Um dos ativos financeiros que mais se valorizou este ano foi o dólar. A moeda americana teve alta de mais de 30% somente no primeiro semestre de 2020. E a disparada do dólar se manteve durante a crise do coronavírus. Em maio deste ano, a moeda estrangeira bateu seu recorde e ficou cotada a R$ 5,90. Essa alta já afetou várias empresas brasileiras. Algumas comemoraram, outras nem tanto. Já os investidores, eles estão de olho nessa oscilação. Vale a pena investir em empresas que variam de acordo com a cotação do dólar? Se inscreve no canal, ative o sininho, que depois da vinheta iremos responder essa e outras dúvidas. Pode rodar. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína na tela com uma notícia de última hora, chegou aqui no portal, está já também, eu te mandei por WhatsApp, que o brasileiro coloca o Guinness Book no liquidificador e bate todos os recordes. Olha a foto. Casamento! Muito bem, muito bem, muito bem. Depois desse gracejo que ninguém riu aqui no estúdio, só você por consideração, vamos começar o nosso Cafeiola. Vamos falar hoje sobre a moeda americana. O dólar tem sido destaque esse ano quando se fala em investimentos também. A moeda estrangeira se valorizou 32,76% no primeiro semestre do ano. Mas por quê, Samida? Por que o dólar sentou no foguete e disparou? São tantas emoções, como diria o rei. Diversos fatores contribuíram para esta alta. A oscilação do dólar acontece de acordo com a lei de oferta e demanda. Ou seja, quando o pessoal quer mais dólar, o preço sobe e quando quer menos, o preço desce. Isso é meio básico, mas vale sempre lembrar. E aí tem mais. Tem mais o que? Olha só, a partir daí existem várias razões específicas que podem resultar em um aumento ou diminuição de dólares em circulação no país. Olha só aí na tela quais são alguns desses fatores que influenciam a cotação do dólar. Tem a crise do coronavírus, fuga de dólares, queda na Selic e a crise política no cenário nacional. Claro que foi muito afetado pela pandemia, mas um número chama atenção. Os investidores retiraram nos 12 meses encerrados em maio deste ano a bagatela de 50,9 bilhões de dólares, segundo os dados divulgados pelo Banco Central. Os valores retirados englobam ações em fundos de investimento, títulos de renda fixa e por aí vai. E essa é uma retirada que não é miúda, não. É a maior retirada de recursos da série histórica, desde 1995. A crise do coronavírus tem gerado saída de recursos de países emergentes para títulos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, aquele movimento que a gente fala que é o flight to quality, o voo para a qualidade. Exatamente, ou seja, em períodos mais delicados, o investidor tende a ser mais cauteloso e busca investir em moeda e locais que ele considera de menor risco. Então, de certa forma, é um dos fatores que explica essa fuga de dólares, essa debandada de dólares do nosso querido Brasil. Pois é, o investidor estrangeiro também viu o Brasil ficar menos atraente com a queda na taxa Selic, né, a taxa básica de juros da economia brasileira, ela que está em 2% ao ano, menor patamar da nossa história. É, porque sempre você olha os Estados Unidos, ou outros países, mas principalmente os Estados Unidos, quanto está pagando lá e quanto paga aqui. Certo. Então, agora tá 0 lá e 2 aqui, mas antes, por exemplo, muito tempo atrás era 2 lá e 16 aqui, então o spread era muito maior. E aí que você percebe que aquele investidor que há 4 anos colocava o seu dinheiro aqui na renda fixa e sem fazer nada conseguia esses 14% ao ano, mais ou menos, hoje ele tem que diversificar e tomar risco. Algo que ele não quer para fazer no Brasil. Então ele fala, olha, eu gostava do Brasil porque eu acho arriscado, mas tinha uma baixa de um spread sobre lá. Agora eu vou ter que entrar em ações e aí eu posso entrar em ações em vários lugares. E para a gente comparar com alguns outros países, você tem nossos irmãos argentinos pagando 40%. Claro que também não é um 40% tão simples, porque tem inflação, mas de certa forma a taxa real de juros, que é quanto o país paga acima da inflação, no Brasil, pelo menos do período da Selic, é a menor histórica. E aí os investidores estrangeiros olhavam a taxa básica de juros, vinham nos títulos aqui, né? Os títulos do Tesouro, achavam muito interessante, porque a taxa
era muito mais alto que a taxa americana e de vários outros países. Agora essa atratividade caiu bastante com a taxa Selic neste patamar de 2%, certo? Então, muito bem. Então, um primeiro elemento aí, esse destaque está feito. E além da crise do coronavírus e da queda na Selic, a crise política brasileira também afetou os ânimos da moeda americana. Cada dia tinha uma novidade no Planalto. Troca de ministro, farpas com STF. Praticamente uma novela mexicana em solo brasileiro. Eu já falei isso aqui no programa toda vez que Bolsoca, o presida, aparecia na cerquinha para falar alguma coisa, eu já ficava preocupado. Não por concordar ou discordar, mas eu sabia que ia ter conflito de alguma parte. Mas parece que pelo menos agora ele não é o presida cercadinho mais. Ele já não aparece tanto na cerquinha e, para mim, deixa tocar o barco, deixa a economia andar. Certo, muito bem. E aí o que acontece, Amanda? Dado este contexto, este belo resumo que você fez aqui, vamos ver quais empresas se deram melhor com a alta do dólar. Entre as maiores beneficiadas individuais são empresas com vocação exportadora. Você pode imaginar por quê. O que acontece na prática é que esse tipo de empresa recebe grande parte em dólar. E quando o dólar sobe, as receitas, por sua vez, aumentam e os lucros também. Esse ganho se reflete nas ações que se valorizam e caso essas empresas sejam pagadoras de dividendos, melhor ainda para os acionistas, isso porque o lucro é repassado aos investidores e referenciado em dólar no caso das exportadoras. Esse é o caso, por exemplo, da SLC Agrícola, que é produtora de soja, milho e algodão. Com 90% da produção voltada para os portos e 100% dela precificada em dólar, a empresa comemorou os resultados dos primeiros meses do ano e o recorde na safra de soja. No resultado do primeiro trimestre, a SLC registrou um lucro líquido de 156,4 milhões, o que significa uma alta de 40% com relação ao mesmo período do ano anterior, Doni. No acumulado dos últimos 12 meses, as ações da empresa na B3 subiram um pouco mais de 35% e vamos dar uma olhada em alguns dados da SLC Agrícola. O código na bolsa é SLC3, lucro líquido de mais de 150 milhões de reais no primeiro tri. Ações subiram. No segundo tri, a empresa registrou lucro líquido de 196 milhões de reais. Samidana. Os frigoríficos também gostaram da alta do dólar. A empresa Marfrig, que tem mais da metade das operações nos Estados Unidos, foi um dos destaques na bolsa este ano. A empresa registrou um avanço no lucro líquido de 1.743% no primeiro semestre de 2020. Se a gente olhar, Doni, as ações da empresa a médio e longo prazo, vimos que o consumo por alimento está em alta. Aí ressaltando, com o real depreciado frente à moeda americana, empresas exportadoras evidentemente são favorecidas. Exatamente, o produto brasileiro fica mais barato aos olhos, aos bolsos dos estrangeiros. E vamos conhecer um pouco mais sobre essa gigante do setor de alimentos. O código da Marfrig é MRFG3. Ela é uma das maiores companhias de alimentos à base de proteína animal do mundo. A Marfrig se tornou uma das queridinhas da bolsa neste ano. Inclusive, ela já apareceu aqui no Invest News, tem um programa sobre small caps que te dá mais detalhes se vale ou não a pena investir nela. Card aqui, editor, por favor, e aí você já aproveita e faça uma maratona nos Invest News e nos Investflix. Nos, porque são nos vídeos. Tem uma sessão completa para quem gosta de finanças. Muito bem, Samidana. E por falar se vale ou não vale investir em uma empresa, o nosso destaque agora é para... Adivinha? Vale. Acertou! Adivinhou! Samidana, você acha que só você sabe fazer esses trocadilhos muito sem vergonha? Não é? Muito bem. A mineradora de grande expressão no Brasil e no mundo teve uma alta de quase 5% no valor das ações no primeiro semestre. Em julho, os papéis da Vale atingiram o maior valor histórico, sendo cotados em R$ 61,70. Chegou a ter uma alta de mais de 7% no dia. A valorização é justificada pelo preço do minério de ferro, que está bem acima dos $100 por tonelada. Também em julho, a mineradora atingiu o valor de mercado de 326 bilhões, o maior desde o Plano Real. O valor também mostra uma alta de quase 50% em relação aos 218 bilhões do primeiro
pregão após a tragédia em Brumadinho, que aconteceu em janeiro do ano passado. Um outro fator que fez o preço da ação subir foi quando a empresa anunciou que vai voltar a pagar dividendos, Sami. Os preços valorizados do dólar impactam um pouco menos, já que a empresa possui custos também em dólar, como o frete transoceânico. Apesar disso, o momento tem sido favorável, com alta do minério de ferro, puxado principalmente pela China. E vamos ver um pouco mais a respeito da Vale, esse rápido raio-x da empresa. O código na Bolsa de Valores é Vale 3. A alta do minério de ferro ajudou bastante na valorização. Na verdade, nem é um raio-x, né? Isso aí é praticamente uma chapa. É uma chapa bem, assim, distante. Sei lá o que é isso. Qual que é um exame mais rápido que você já viu, assim? Eu não sei. Não sei o também. Exame do olho. Então pronto. Além dos preços mais elevados do minério de ferro, a procura pela commodity de alta qualidade pode ser estimulada no curto prazo, com medidas de estímulos econômicos adotadas, como eu disse, pelo governo chinês, com a priorização de obras de infraestrutura. Você sabe, quando eles querem gastar dinheiro, o governo vai lá, o chinesão, e fala assim: vamos gastar em obras, e aí haja minério de ferro. Exato. Mas sempre tem outro lado da moeda. Essa vida dólar nas alturas deixou algumas empresas bastante preocupadas por aqui. Não só empresas, né? Muitas pessoas também, eventualmente, tiveram que mudar os planos, adiar viagens, sei lá, com malas prontas e por aí vai. Mas aí veio a pandemia antes do dólar, que lascou com qualquer tipo de plano. Por exemplo, o que aconteceu foi que o setor aéreo apanhou mais que gato em desenho. Foi um dos mais afetados, não só pela pandemia, mas também pela alta do dólar, duplamente prejudicado. Portanto, empresas como a Gol, que atuam no setor de transportes, também foram muito prejudicadas. A Gol, apesar de ter sua receita mais atrelada ao real, mais de 50% dos custos e a dívida da empresa são em dólar, ou atrelados ao dólar. Além disso, com a pandemia e o dólar alto, as pessoas, obviamente, nem podem viajar ou viajando muito menos. Roteiros internacionais, o Brasil praticamente cancelado aí de grandes roteiros. Ou seja, a demanda pelos serviços da Gol despencaram em queda livre. Em março deste ano, as ações da empresa chegaram a se desvalorizar em mais de 30% em um único dia. Pois é, a gente falou bastante aqui a respeito das companhias aéreas, falamos bastante a respeito da Gol, foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Estamos até também com uma demanda para fazer aéreas 2.0. Sabia? 2.0. Atualizado. Tem que fazer antes que elas acabem. Se você quer que a gente faça mais um Cafeína sobre as aéreas, atualizando tudo que aconteceu, porque tem sido um ano muito dinâmico, deixe o seu comentário neste vídeo, que aí a nossa equipe que analisa os comentários vai ver qual é a incidência desta vontade popular dos internautas e se ela de fato existir, a gente faz, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhada rápida aqui na Gol. A Gol Linhas Aéreas é negociada na bolsa com o código GOLL4, GOLL4. A empresa acumula uma queda de aproximadamente 40% no ano. E além das aéreas, outro setor que foi afetado pelo turismo, ou aliás, outro setor que foi afetado pela falta de turismo e de turistas foi a CVC, né, que sofreu bastante com a alta do dólar e também com a crise do coronavírus. As ações da companhia já estavam em queda antes mesmo da pandemia, Sami. Doni, após amargar a segunda maior desvalorização em 2019 do Ibovespa, ao cair 28%, a empresa viu seus papéis caírem 16,67% em janeiro e despencaram 29,51% em fevereiro. Este ano, como vimos, os papéis se perderam. Pois é, e com a crise do coronavírus a situação da empresa piorou ainda mais. Agora há dúvidas sobre a recuperação do turismo, não só no Brasil, no mundo, né? Aqui acontece um cenário parecido com o da Gol. A busca por viagens internacionais caiu, a empresa se viu com inúmeros casos de cancelamentos, passageiros inadimplentes, enfim, a conjuntura não foi fácil para ninguém e para quem está mergulhado nesse segmento, é claro que o prejuízo foi ainda maior. A CVC, que tem o código CVCB3 aqui na nossa bolsa, encontrou 362,38 milhões em erros e distorções contábeis em suas demonstrações financeiras. O número foi divulgado junto com a reapresentação dos resultados de 2019 e é superior aos 350 milhões estimados inicialmente. CVC amarga uma baita de uma queda este ano, vira dúvida se vale ou não a pena investir nela, segundo algumas pessoas, mas
é uma empresa que está numa situação com um horizonte pouco claro, né, Samidana? É uma situação difícil, uma empresa altamente volátil, então, claro, bolsa de valores tem risco, CVC tem um risco muito maior que a média das ações, mas não é a única que sofre com o dólar, né, Doni? Não, também tem a Petrobras, outra empresa que aparece com prejuízo quando se fala em dólar alto. Na teoria, ela se beneficia com a desvalorização do real por causa das exportações de uma commodity que é precificada em dólar, né? A empresa, porém, tem algumas particularidades, peculiaridades. Exatamente. 40% da sua receita vem de derivados. Assim, o gap dos preços aumenta e as perdas do segmento de refino também. Isso acontece por conta da necessidade de importar derivados para abastecer o mercado interno. Neste caso, Doni, não consideramos a gasolina e o diesel, já que não são ajustados automaticamente à variação do dólar. Certo. Sem contar que boa parte da dívida da estatal é exposta à variação cambial, fazendo com que a alta da moeda americana também afete os resultados da empresa. As ações da Petrobras são negociadas com código PETR4. No ano, elas ainda acumulam queda. Além disso, no segundo trimestre, ela teve um prejuízo de 2,7 bi. Lembrando que, antes disso, ela tinha registrado um lucro de 18,8 bi no mesmo período do ano passado. Muito bem, Doni. Falamos dela. Falamos loucamente. Falamos loucamente, mas não cansado. podemos. Eu também. De tanto falar a respeito do de dólar. Água e cafeína em forma de chamate. Muito bem, agora vamos ao giro de notícias. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o grande esforço de articulação para anunciar o acordo entre Mercosul e União Europeia parece que começa a fazer água, ou seja, naufragar. O acordo foi anunciado em 2019, mas ainda precisa ser assinado e ratificado pelos países dos dois blocos. A Petrobras aprovou a venda total de ações na BR Distribuidora. De acordo com o comunicado da estatal, a transação ocorrerá por meio de uma oferta pública secundária de ações. O Banco Central americano aprovou a mudança na meta de inflação e deu início à era mais longa de juros baixos. O Fed persegue uma meta de inflação média de 2% ao longo do tempo. Segundo o Banco Central americano, os riscos negativos ao emprego e à inflação aumentaram. O Walmart se uniu à Microsoft para a compra do TikTok. A informação foi divulgada pela rede de TV americana CNBC. As ações da varejista registravam alta de mais de 5% em Nova York. O aplicativo de propriedade chinesa está sob pressão para vender suas operações nos Estados Unidos. Depois do galão dos investimentos, vem a voz doce de Daniela Arbex, porque chegou a hora do fechamento de mercado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia estável e com mais de 100 mil pontos. As ações da Gol tiveram alta de mais de 4%. Já entre as maiores quedas, Yudux, BR Distribuidora e Minerva. Com queda, o dólar fechou com R$ 5,57. Muito bem, Samidana, esse foi um programa muito dolarizado, um programa cotado em moeda estrangeira, um programa que a gente falou muito a respeito do dólar, tentamos dar aquela pincelada, em quais empresas se beneficiam ou não. Mas eu não posso me despedir antes de desejar luz e paz para vocês, editor, ilustre este momento. Por que você está tão... Luz e paz para vocês. E também, tchau. Tchau.